Aleluia, Deus. Quero que os irmãos abram a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Reis, que também foi confirmado agora aqui. 2 Reis, capítulo de número 4. Versículo de número 8 em diante. Segundo Reis 4, versículo 8, eu vou lendo. Amém? Amém. Vai dizer assim por título: a Sunamita e o seu filho. O versículo 8 vai dizer assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão, ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama a Sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o para a sua mãe. E tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. Chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a Sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra, meu Pai. Que o Senhor possa falar ainda mais, Senhor, conosco nessa noite, a qual o Senhor vem, meu Pai, e tem liberdade, Senhor, para nos repreender, nos exortar, nos ensinar, meu Pai, a andarmos segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor, não nos afastando, meu Pai, do livro desta lei, meu Pai, que a tua palavra possa penetrar no coração dos seus filhos, Senhor, como uma flecha, Senhor, e possa fazer mudança, transformação, e trazer ali, meu Pai, vida e vida em abundância. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Então a palavra vai nos dizer, irmãos, que havia
alguém que não tinha, né, alguém que, como disse a pastora, que não era muito valorizado, era pouco valorizado na época, que não tinha seus bens, que tinha deixado sua casa, seu pai, sua mãe, sua família para servir ao Senhor. E assim como o profeta Elias, né, Eliseu aprendeu com ele, sabemos que Elias vivia de uma forma totalmente regrada, totalmente ali, vamos dizer assim, quietinha ali no canto, vivia no meio do deserto, falava ali, ficava ali pregando a palavra, era a voz que clama no deserto, assim como diz em Isaías, e Eliseu não era diferente. Era alguém que, ainda quando Elias estava sobre a terra e ele viu ali Elias subir, o último pedido de Eliseu era que ele recebesse da porção dobrada do espírito de Elias. Então nós vamos ver que Eliseu era um homem muito usado por Deus. Tanto que destacava-se por onde ele passava. As pessoas olhavam para ele e viam o próprio poder de Deus na vida dele. Assim foi com esta mulher. Uma mulher que não estava à toa, uma mulher que tinha ali os seus bens, uma mulher que tinha construído família, uma mulher que tinha ali a casa, uma mulher que tinha uma vida estruturada, porém lhe faltava algo. E diz a palavra que quando ela vê Eliseu subindo e descendo ao Monte Carmelo, ela fala: eis que eu vejo que este homem que passa por aqui é santo e é um homem verdadeiro de Deus. Então vai nos dizer a palavra que ela começa primeiramente a querer agradar aquele homem, a querer agradar aquele profeta, mas quero te dizer nessa noite que ela agradava o profeta, mas não para receber nada em troca. Ela agradava o profeta, mas não como barganha. Ela agradava o profeta não para ele ver como ela era bonita, como a casa dela era bonita, como a família dela era bonita, como o casamento dela era estruturado. Não, ela agradou o profeta porque viu Deus na vida dele. Aleluia. E aí vai dizer a palavra que ela tanto insistiu, irmãos, para que Eliseu adentrasse dentro da casa dela. E ela deu uma honra para Eliseu, que talvez na Bíblia Sagrada nós não vamos ver essa honra. Ela montou um quarto, ela abriu a porta da casa, ela colocou ali mobília, ela preparou tudo para que ele estivesse totalmente confortável e ainda mais daria de comer a ele. Vai nos dizer a palavra que Eliseu se encheu tanto, porque aquele que é de Deus, irmãos, gosta de retribuir o favor. Gosta de, você orou por mim, eu vou orar por você também. Gosta de, você intercedeu por mim naquela causa, eu vou interceder por você também. Olha, você está fraco hoje, mas eu vou te ajudar a te fortalecer de novo. Porque quem é de Deus, irmão, dá o pão a quem tem fome, dá água a quem tem sede, dá o espírito a quem não tem mais alegria. Aleluia. Então vai dizer a palavra que Eliseu olha para aquela mulher e diz: tem que ter alguma coisa que ela quer receber, que ainda para ela não foi realizado, que nessa terra ainda não foi executado. Tem que haver alguma coisa. E ele chama ela primeiro. Olha, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Tem algo que eu posso direcionar a você? Tem alguma coisa que eu possa oferecer pelo tratamento, pelo cuidado, pelo zelo que você tem tido pela minha vida e pelo meu servo que também está aqui? Ela diz: olha, eu não tenho nada muito não, eu estou no meio do povo, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, em outras palavras, conjecturando. E vai dizer a palavra que ele ali a sós conversa com Geazi e pergunta a Geazi: o que será que eu posso fazer por essa mulher? Geazi fala: olha, eu percebi que ela é uma mulher de estrutura, tem casa, tem marido, mas ela não tem filho, né? E o marido dela já é de idade. Aí foi isso que Eliseu viu e chamou ela novamente. E rapidamente, sempre posta a porta, sempre que o profeta chamava, sempre que o profeta ali estava, sempre houve um cuidado, sempre houve um zelo. E o profeta pergunta para ela: olha, eu sei que você é assim, 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 mas Deus está querendo te dar um presente hoje. Deus quer te dar algo que talvez há muitos anos você tem engavetado. Deus quer te dar algo que muitas das vezes você até pensou, cogitou na possibilidade de existir, mas hoje você já não tem esperança de que se possa acontecer. E ele fala para ela: olha, em tempo determinado você abraçarás um filho. E uma coisa é que ela diz no mesmo versículo: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela se colocou na posição de serva naquele momento. E aí vai dizer a palavra que no tempo determinado
aconteceu a profecia que era para ser acontecida. Porque quando Deus fala, Deus escreve, como é dito lá no livro de Mateus, se não for a memória, ligado na terra, ligado no céu. Não tem como. Se Deus falou, usou o profeta para falar, Deus vai operar. Aleluia. Por mais que a situação seja mais impossível e menos ainda ali provável, Deus vai operar. E aquela mulher viu o tempo determinado, que não me fale. Não fala a Bíblia o tempo, a hora, o momento, a data. Mas diz a palavra que houve um tempo determinado. Eu acredito que aquela mulher esperou ansiosamente até o momento que aquela promessa viesse a se cumprir. E quando ela começou a sentir os sinais do milagre, ela disse: não é possível que isso está acontecendo na minha vida. Não é possível que isso está acontecendo na minha história. Não é possível que agora eu vou ter um herdeiro. Não é possível que agora eu vou ter uma família completa. Ela começou a ver os sonhos novamente acontecer através da voz do profeta. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Aleluia. Às vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus no nosso quarto. Aleluia. Às vezes a gente não está ouvindo a voz de Deus no nosso trabalho. A gente abre a Bíblia para meditar na palavra, mas a palavra que sai não me apraz a carne, não alegra ali o meu eu, não alimenta o meu ego. Então eu falo: não é Deus que está falando. Aí Deus te traz num culto como esse, numa noite como essa, num frio como este, e fala para você: ei, se conserta, porque eu tenho algo novo para oferecer. Ouve o profeta e prosperareis. Eita, Deus de maravilhas. Aí vai dizer a palavra. E aí também é a sua posição. Como é que está o seu posicionamento diante de Deus, naquilo que Deus entregou a você? Foi Deus que te entregou? Se Deus quiser tirar agora, como é que vai ser? É, papai. Você vai desviar? Você vai olhar para trás e vai dizer: no Egito estava melhor, porque eu comia migalhas? Esses dias eu vi uma outra ministração que falava assim: a gente se alegra muito quando o fulano chega para nós e fala assim: ó, toma aqui. Essa daqui era a minha casa, era a chave da minha casa. Mas Deus me pediu para te entregar ela hoje. E aí é o rebuliço do fulano que recebeu, que pula, sapateia, fala línguas estranhas, faz tudo aquilo que acontece. Mas quando é você quem tem que abençoar, existe a mesma alegria? Ou você fala: aí Deus, confirma aí. Vai confirmando que eu não tenho essa capacidade ainda. E Deus está falando, irmãos, você é boca usada por Deus. A Bíblia vai nos dizer que nós temos poder na palavra, porque assim o universo se criou através da palavra. A palavra vai nos ensinar que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se eu tenho fé, eu profetizo na vida do irmão. Se eu tenho fé, eu creio que coisas impossíveis podem acontecer. Mas vai chegar um tempo que aquele irmão vai ser provado diante da bênção que recebeu. E não é porque ele andou errado, não é porque ele serviu ali relaxadamente a Deus, não é porque ele não honrou o profeta como devia, não é porque isso ou por causa daquilo, é porque Deus quer provar a bênção que foi entregue a ti. Aleluia, Deus. E ele vai dizer a palavra que o menino sai com o pai ali para trabalhar, ou para olhar o trabalho, ou para participar ali. E o menino começa a sentir uma grande dor de cabeça, e ele sentindo a grande dor de cabeça, ele começa a passar mal e tudo mais. E o pai ali desesperado vai falar: olha, leva para a mãe, porque aconteceu alguma coisa, tá? Tem alguma coisa errada. E ele vai dizer a palavra que aquela mulher sabia o que fazer. Por fora calma, por dentro o desespero tomou conta. Porque eu sou carne, você é carne. Se você vê alguma situação que abala o teu interior, tenho certeza que você vai ficar abalado, estremecido. Mas naquele momento ela olhou para o marido e falou: prepara um servo, prepara um jumento, porque eu estou indo de encontro ao profeta, ao homem de Deus. E aí o marido vai dar ela perguntando assim: olha, mas hoje não é sábado e nem é dia de lua. O que ele está querendo dizer? Hoje não é dia de festa e nem é um dia para se consultar profeta. Hoje é um dia qualquer. Mas irmãos, o dia quem faz sou eu e você. Se Deus falou que hoje você tem que ajoelhar e clamar e pedir por arrependimento, faça isso. Se Deus falou hoje para você: ei, busque se limpar de todo o pecado, se limpe hoje.
Paninha colocando o dedinho para apagar a galinha. Vai acontecer de tudo. Mas a opinião que nós temos que ter é do que Deus tem pensado a nosso respeito. E vai dizer a palavra que ela pega e o jumento, ela vai ali com o servo e ela fala, não para, até eu mandar parar, caminha, vamos junto, quando mandar parar você para, enquanto eu não mandar você não para. E aí vai dizer a palavra que de longe Eliseu avista ela. E quando de longe Eliseu avista ela, ele fala, olha Geazi, vem lá, sinamita. Já vem ela vindo ao nosso encontro, o que será? Pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido dela, e o filho dela, se está tudo bem também. E aí nós vamos a palavra que Geazi vai no encontro. Geazi vai até ela e faz as perguntas. E aquela mulher responde assim, vai, tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem com o marido, tá tudo bem com o meu filho, tá tudo bem comigo, tá tudo bem. Por quê? Eu não posso responsabilizar aquele que não foi usado para a promessa. Eu não posso cobrar de quem não estava no mesmo propósito naquela hora, naquele dia, naquele momento. Eita Deus! Eu não posso dar valor à palavra de alguém que só estava como espectador, não estava ali como personagem principal da minha história. Oh, glória! Eu não posso dar ali ouvidos a alguém que não tem uma fé, ou que não se baseia nos mesmos ensinamentos, preceitos que eu tenho sobre a minha vida e sobre a minha história. Os opostos, eles não se atraem, eles se inspiram. Então naquele momento eu vou, para que eu vou falar do meu problema por alguém que só veio perguntar porque o profeta mandou? Eu quero saber de quem em verdade tem preocupação se eu estou bem, se o meu marido está bem e se o meu filho está bem. É Deus. Irmão, sim, aconteceu na minha vida. Porque eu tive pessoas que em verdade estavam ao meu redor, não para saber do que estava acontecendo, mas porque queria ver o meu bem, porque sabia que queria estar ali, que tudo se conectasse, tudo ficasse bem. Infelizmente, depois que a gente passou, né, pelo último médico ao qual nós tínhamos, né, o último cirurgião de cabeça e pescoço, que disse que seria ali um cisto braquial, infelizmente não era esse o diagnóstico. Porque a gente já estava tudo organizado, a gente já ficou tudo calmo, a gente já estava se orquestrando, a pastora de Deus já estava marcando férias, porque ela falou assim, vai precisar da minha ajuda. Então ali já estava tudo marcado, já estava tudo calmo, porque a gente tinha certeza, irmãos, que em junho ou julho eu estaria operado e eu viria para casa e tudo acabaria de uma vez. Só que aconteceu que quando eu fui novamente, e o doutor mostra pra gente uma outra visão, uma outra situação, uma outra causa, uma outra perspectiva, eu estava ali com a pastora de Nepo, o presbítero estava entrando depois na sala. E nós ali, assim como essa mulher, por fora nós estávamos calmos, mas por dentro o coração gelou. Porque ele começou a falar, olha, com todo o cuidado possível, olha, não se trata disso, se trata disso. E a gente tem que saber se é bom ou se é ruim. A gente tem que saber o caminho antes de fazer qualquer outra coisa, porque eu não posso entrar, mexer, e aí pode piorar depois, pode prejudicar você. E eu não quero fazer nada que te cause sequelas. Eu quero fazer algo que seja perfeito. Eu quero que seja do começo ao fim, da forma que Deus quiser ordenar, da forma que Ele quiser fazer. Ele colocou o nome de Deus, irmãos, no meio. Ele falou assim, se Deus quiser, eu vou te dar a mesma notícia que eu dei a uma paciente. Se tudo der certo, vai dar certo, está na mão de Deus, e eu vou me alegrar junto com você. Assim como nós saímos de lá, irmãos, o coração estava na mão, mas a certeza que Deus estava no negócio também estava. Só que a gente é carne, a gente se assusta com as coisas que vêm diante de nós. Nós saímos de lá, a presbiteriana não estava desde o início da consulta, entrou eu e a pastora Ginéia apenas, e quando nós saímos, antes de nós sairmos, o Dom Gustavo falou assim, olha, mas para a gente ter certeza do que é, para a gente seguir um caminho, vamos fazer um outro tipo de exame. Nós vamos fazer uma PAF, que era uma biópsia, também um tipo de biópsia, né, que são 3 tipos de biópsia. A PAF é uma punção feita por agulha fina, né? Eles colocam uma agulha no nódulo e ali é tirado sangue, secreção, a quantidade ali para ser estudado em laboratório. Aí a segunda, que é parte tirada do
nódulo, né? Uma pequena parte tirada do próprio nódulo, e a terceira que é um nódulo inteiro para ser estudado. Todos eles vão ser estudados no laboratório e vão receber o diagnóstico XY. E ele falou assim, vamos fazer uma PAF, você vai fazer uma PAF, e aí não vai doer, né? Vai ser algo muito rápido, anestesia local, não vai acontecer nada de ruim, a gente vai fazer e você vai embora no mesmo dia. Só que a gente foi para marcar. E quando a gente foi para marcar, o pastor Juliano até perguntou para a moça que estava ali marcando, pegando os números, celular, para poder avisar se tivesse vaga, porque a fila de espera era muito grande. Se eu não me engano, era quantos dias? Uns 20, 30 dias, né? Para poder ter uma resposta. E ali a gente estava tão assim, anestesiado com a notícia, que eu até mesmo acho que dei o meu número errado para a moça. Porque ela disse que me ligou várias vezes e meu celular me tocou uma vez. E aí nós saímos do hospital, despedimos da pastora Né e fomos para casa. Quando a gente saiu do hospital, eu fui explicando para o Otávio o que estava acontecendo. Porque ele não estava desde o início, a gente achou que não podia entrar mais gente. E aí eu fui explicando para ele, olha, aconteceu isso, o doutor falou isso, e ele está suspeitando que seja um câncer. Só que ele quer saber o que é. Primeiro, antes de falar, ele não vai chegar para mim e falar, você está com câncer, é isso, do outro, não vai. Ele quer primeiro saber todos os detalhes antes de dar uma notícia. E aí uma mulher que estava do nosso lado ouvia enquanto a gente estava conversando. E eu estava completamente abalada, eu segurei o choro até a hora que eu saí do hospital. E eu falando para ele, explicando a situação, ele falou, agora eu entendi qual é a gravidade. Entendi que agora vocês estavam falando disso, eu não tinha entendido ainda. E aí aquela mulher me falou, estava com um curativo também no pescoço. Ela tinha acabado de fazer uma BAF também. Ela chega e fala para mim, vi que você recebeu uma notícia ruim, né? Mas eu também recebi uma notícia muito ruim. Mas a gente tem que fazer, né? Tem que seguir, né? Tem que cuidar. Fazer o quê? Tem que continuar com a vida. No momento que ela começou a falar comigo e eu vi um curativo no pescoço, eu virei para e eu chorei. Eu vi um caminho do hospital até em casa, mais ou menos chorando. Porque eu não queria que ninguém me falasse como era. Eu não queria que ninguém me perguntasse. Eu não queria falar nada. Eu só queria ficar no meu canto. Eu sabia que eu ia chorar em algum momento. E eu segurei, porque eu olhava para a pastora Né, eu vi os olhos dela cheios de lágrimas e ela segurando. Ela indo para trás, indo para frente, quieta. E eu também. E aí começou a espera, irmãos, da gente fazer esse exame. Que foi longa. Como eu disse, a pastora Juliana já tinha marcado as férias dela, porque tudo pra gente estava certo. Mas Deus ali movimentou, irmãos, porque assim como o doutor Gustavo falou, né? Se desse ali como de fato fosse e seguisse por esse rumo que era uma coisa que não era, poderia me trazer uma grande sequela. E aí nós seguimos, passamos alguns dias em oração, ali buscando. E aí o Senhor me incomodava, né? Porque a gente começou a fazer até as orações das 3 horas da manhã. E aí uma das vezes, a gente passou acho que 1, 2 semanas, nada de resposta de médico, nada de ninguém ligar. Aí a gente começou a se preocupar, porque já estava se estendendo demais, a gente queria o resultado logo, a gente queria saber logo tudo que estava acontecendo, a gente queria descartar qualquer possibilidade ruim. E aí nós fomos em oração. E aí eu ajoelhei e falei para o Senhor com essas palavras. Eu lembro como se fosse hoje, porque eu testemunhei na vida da minha mãe e na vida da pastora Né, minha tia. E ali eu comecei a falar. Falei, eu orei do Senhor dessa forma. Eu não quero, Senhor, que o Senhor tire meu papel de baixo e coloque em cima. Porque eu sei que tem pessoas, tem crianças, tem idosos que estão há mais tempo de tratamento para descobrir algo do que eu. Mas eu quero que seja feita a tua vontade. Aleluia. Da tua forma, do teu querer e na tua hora. Glória a Deus. Eu falei, eu me levantei. No dia seguinte, mais ou menos umas 11 horas da manhã, eu recebo uma ligação. Uma sexta, foi quinta-feira, não me recordo o dia. Mas ele dizia que já havia marcado para fazer o exame. Ali eu comuniquei a elas falaram, eu orei por isso ontem, para que Deus desse resposta até sexta-feira. E Deus respondeu, glória a Deus por isso, que Deus está na frente, Deus está tomando a direção do negócio e tal. Isso foi numa quinta-feira que eu recebi a notícia. Na sexta-feira eu recebo outra ligação do hospital Campolim me dizendo que eu
eu tinha que ir às pressas ao hospital fazer o exame de sangue. Porque o exame que eu tinha já era velho, né? Eu tinha que fazer um novo, porque poderia ter que apresentar no hospital em que eu iria fazer o exame. E ali nós fomos e a gente tem aquela coisa de testar Deus, para ver se é Deus mesmo que fez o negócio. Nós chegamos lá e foi às pressas e eu falei, moça, eu não fiz jejum, eu sei que para fazer exame de sangue tem que ter jejum. Ela falou, não precisa se preocupar, a gente vai fazer exame de sangue, mas como é que eu vou pegar o exame? Você tem que levar tal dia para tal lugar, eu sei que não vai dar para pegar e tal. Ela falou, não se preocupa, a gente vai ir lá no lugar onde faz esse laboratório, a gente vai imprimir hoje esse exame de sangue que você leva hoje ali para casa. Tá bom. Aí outra começou a perguntar para ela, mas por que vocês avisaram assim tão em cima da hora que precisava de um exame de sangue? Porque se já tinha esse espaço de tempo de mais ou menos uns 20, 30 dias para que ela fizesse, eu realizasse esse exame, por que vocês não avisaram antes que necessitaria de um exame adicional? E ela falou assim, porque aconteceu alguma coisa. Alguém desistiu e encaixaram ela na vaga. Aleluia. E aí ela vai fazer. Como foi de surpresa, a gente foi pego de surpresa, a gente viu os exames e não dava, a gente teve que ligar logo para ela poder fazer o exame de sangue. Pois bem, fomos fazer o exame lá da PAF, no hospital lá do Albert Einstein, de Santa Catarina ali. Não me lembro qual é o nome da rua, do lugar, a gente foi de manhã cedinho. E esses exames eu tinha que fazer sempre com alguém, né, ali para monitorar, para me levar, porque podia estar usando tontura, né, muito tempo sem comer e tal. Aí chegamos lá, fizemos ali o exame. Aí depois veio uma outra ansiedade, que era pela espera do resultado, que também sairia por dentro de 20 dias. E ali todos os dias eu entrava no site para poder pesquisar, perguntei para a moça, mas como é que faz para saber o resultado? Eu quero saber o resultado. E aí, para não precisar vir aqui, eu já puxo na internet, como é que é? A moça passou os dados e falou, você vai lá, você acessa isso e você consegue entrar. Todos os dias praticamente eu entrava naquele lugar, naquele site, para poder ver ali o resultado, né? Passou-se alguns dias e nos exatos 20 dias, mais ou menos, que tinha dado de sair o resultado. E esse foi um dos dias que mais me abalou. Eu fiquei mais abalada, né? Eu sempre, não vou dizer que não sou estudada nisso, não conheço, né? Mas eu sempre soube ler exame. Eu sempre pegava na mão, eu sempre sabia o que estava escrito, a forma que era tratado. E naquela hora eu estava já abalada, porque eu sabia que a possibilidade de vir a ruim era praticamente possível. E ali eu estava dentro da minha casa, eu estava sentada no sofá, e ali eu acessei, era o celular mesmo, e comecei a acessar o resultado do exame. E aí quando eu comecei a ver, primeiro tinha a parte das imagens, né, que tem as imagens normalmente, que passam através de uma ultrassom, né, junto com a agulha e tal. E aí eu vi o tamanho, tudo certinho. Quando eu cheguei na outra parte, aí dizia o exame todo, né? E ele pegava a parte que dizia assim, era que a possibilidade de malignidade era certa, né? Que não podia se descartar a possibilidade de que podia ser algo maligno. E aí eu entrei em desespero. Eu fui para uma banheira, eu liguei o chuveiro e aí eu chorava. E eu falava, Senhor, não é isso que eu estou vendo, não é possível. O Senhor tem mostrado dessa forma, eu li errado, não é possível. Eu não estou enxergando o que é para ser enxergado. Eu mandei, depois saí do chuveiro, eu mandei o resultado para minha mãe, falei, o resultado saiu. Mandei o resultado para ela, ela falou assim, mas isso é bom, não é? Porque não é 100%, não é totalmente. Eu falei, mas eu me grudei muito naquilo de que havia possibilidade.
a gente quando está numa situação em que a gente é abalado, a gente nunca consegue pensar na possibilidade de passar por isso de uma forma boa. A gente sempre consegue enxergar algo ruim no meio das coisas. E eu não queria ver de maneira nenhuma aquela palavra naquele exame, mas existia ela lá. E ali eu comecei a chorar, comecei a falar com a minha mãe, falei, olha, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo desse jeito, estou me sentindo dessa forma, eu não estou mais sabendo lidar com isso. Eu comecei a chorar, eu chorava, ela apareceu, ela pegou a boca e falou para mim, olha, você não está sozinha. Então uma coisa que você não vai passar por isso sozinha, irmãos, a todo tempo sentir a mão de Deus. Miguel falou para mim naquela hora, naquele momento, você nunca esteve sozinha. E por mais, irmãos, que a minha aparência, que pela minha cara, pelo meu jeito de ser, eu transparecesse que estava bem, eu não estava. Eu vinha pro culto e às vezes eu parava e eu olhava a minha vontade de chorar, mas eu não podia. Porque as pessoas não iam entender o que eu estava passando. Talvez muitos iam achar que eu estava querendo dar um ponto de estrelismo, não era isso. Eu só queria que Deus me visse, e Deus estava me vendo, irmãos. Aleluia, Deus. Quero dizer, para ter certeza, né? Que o que eu estava vendo, irmãos, não era coisa na minha cabeça. Nós fomos novamente a consulta com o médico. E ali ele olhou o exame. E a gente tinha pensamento ainda de pegar e ele falar, não, vocês entenderam errado. Mas uma coisa que eu senti assim, que me deixou feliz, o doutor Gustavo, na verdade, é que ele sempre foi sincero. Em qualquer diagnóstico que tivesse dado, porque ele sempre tinha um caminho para alertar e falar, bom, se deu isso, a gente vai fazer isso, se fizer isso, a gente vai fazer aquilo, mas a gente não vai ficar sem direção do que fazer. E ele sempre foi sincero, ele leu o exame e ele pegou assim, olha, realmente, isso nos preocupa. Porque a melhor coisa de um profissional da saúde, do que você fizer, é você se colocar no lugar de outra pessoa. É você se colocar no lugar de quem está lá para comprar alguma coisa, para ser atendido de alguma forma, para receber uma notícia que seja boa, que seja ruim. Você se colocar no lugar. E ele se colocou no meu lugar. E ele falava, olha, isso nos preocupa, mas não será o fim. Nós vamos fazer um outro exame. Nós vamos fazer agora uma biópsia. Nós vamos pesquisar certinho, nós vamos ver todas as possibilidades antes de partir, porque a gente sabe que o final é cirúrgico. Mas a gente quer saber de fato qual procedimento nós podemos seguir para não causar nenhum erro, nenhuma falha em nada. E assim eu vivi. E tinha até mesmo um louvor que falava muito, quando eu comecei a ficar, durante essa fase que a gente começou a fazer esses tipos de exames, que me diziam muito, né? Falava, estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não responde ninguém. Na realidade, tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo o filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim, porque eu sempre respondia desse jeito. Eu tô bem porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, ele quem me faz resistir. Eu tô bem porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Aleluia, então, Deus. Eu sempre estava cantando isso na minha mente. Sempre quando eu estava sozinha, eu profetizava isso na minha vida. Porque, irmãos, a gente não tem que ter medo da morte.
a gente tem que ter medo para onde nós vamos depois dela. E é claro que a gente, quando recebe uma notícia que é recente, uma notícia que é precoce, vamos dizer assim, a gente não espera morrer aos 28 anos de idade, a gente não espera morrer amanhã, a gente não espera perder uma ente querida amanhã, mas e se Deus quiser levar? E se Deus quiser fazer? Como é que vai estar? Então eu guardava isso no meu coração, porque a gente se preocupa muito com o que a gente deixa, né? Porque se a gente está na palavra, se a gente está na igreja, se a gente está buscando certinho os caminhos do Senhor, a gente não se preocupa para onde nossa alma vai, porque a gente já tem certeza da salvação. Mas a gente se preocupa com quem fica. E aí, como é que vai ser depois? Eu falava várias vezes isso com o Otávio, eu falava, e se for? Porque podia ter a possibilidade de ser um tumor benigno, mas não ser operável, eu tenho que fazer outro tipo de tratamento. A gente estava pensando em várias lacunas para poder ali, de alguma forma, absorver a informação que já era difícil, já era complicado, já era ali impossível ao nosso ver. Né? E a gente começa a ver o cuidado de Deus, assim como foi na vida dessa mulher, o menino estava morto. Não havia mais vida. E é por isso que sempre diz, irmãos, enquanto há vida, há esperança. Mas aqui a palavra vai nos mostrar que mesmo durante a morte, Deus é, irmãos. E Ele tem, através de Jesus Cristo, a chave, irmãos, da morte e da vida. Não há quem possa escapar das mãos do Senhor. Se Deus falar que vai descer, vai descer. Se Deus falar que não vai, não vai. E uma coisa que Deus colocou no meu coração é essa: a enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória do meu nome. Aleluia, Deus. E eu carregava isso, eu já estava preparada. Irmão, se eu precisasse raspar minha cabeça, eu já estava preparada, irmãos. Se eu ficasse com uma aparência que talvez não agradaria muitas pessoas, eu já estava preparada. Mas o que eu sempre colocava era que eu, em todos os momentos, de toda a forma, até o último momento da minha vida, se fosse para Deus levar, irmãos, o último fôlego da minha vida, eu estaria na casa dele, fazendo a obra dele. Aleluia, Deus. Enquanto eu estivesse forte, tivesse forças, eu iria continuar fazendo. E mesmo, irmãos, que o diagnóstico fosse decretado de uma forma diferente, que eu não estivesse aqui no momento para contar, tenho certeza que de alguma forma teria alguma coisa para explicar o que foi acontecido na minha vida. Aleluia. Porque, irmãos, eu não adoro a Deus se Ele me beneficia de alguma forma. E isso eu falo porque eu já provei dos seus benefícios. Eu adoro a Deus pelo poder, pela tua graça, pela tua santidade, pelo que Ele é, pelo que Ele representa. Irmãos, na minha vida e na vida da minha família. Porque eu sei, irmãos, assim como diz a palavra lá em Coríntios, capítulo 11, se não me falha a memória, irmãos, que aquele que espera em Jesus Cristo nessa vida, irmãos, é pobre, é miserável. Nós temos que esperar no além, porque Deus nos prepara nessa terra para viver as coisas maravilhosas que Ele tem para nos entregar. É, Deus. Aleluia. Nada das bênçãos, nada que eu conte, nada que eu fale, nada que eu use as melhores palavras da melhor forma possível, não irá descrever o que Deus fez na minha vida. Não irá descrever o que as pessoas que estavam ao redor sentiram. Irmãos, antes de eu fazer qualquer tipo de tratamento, antes de eu passar qualquer tipo de dificuldade através da minha saúde, eu lembro como se fosse ontem, uma irmã que subiu no altar e disse: o que você tem é de Deus, a sua voz é de Deus. Muitas pessoas quiseram derrubar, porque houve momentos, irmãos, que teve obra de macumbaria sobre a minha vida, e as pessoas que estavam no altar, a pastora de Deus, a pastora Neia, viram isso acontecer no meio da igreja. Irmãos, eu não me esqueço disso. Antes de eu começar a fazer tratamento, eu fui na igreja lá do Bispo Marinho e fui usada ali o servo do Senhor. O Luizinho pegou e falou para mim: olha, o que você tem é de Deus, o que Deus te entregou é dele. Uma forma que você for fazer, se é para louvar, se é para pregar, faça porque é dele. Aleluia, Deus. Então, se eu falo, se eu estou de pé, se eu testemunho, se eu prego a palavra, se eu louvo, nada é para minha glória, e sim para a glória de Deus. Glória a Jesus. E assim eu segui dessa mesma forma nessa mulher, dizendo: vai tudo bem. As pessoas me mandavam mensagem: e aí, pastora, como é que tá? Fez o exame lá? Fiz. Como é que foi? Tá tudo bem. Doeu? Não. Como é que você tá? Tá bem? Tô. A senhora me mandou? Não. Como é que tá? Eu foi lá com o médico, falou com o médico. E aí, como é que foi? Tudo bem. Tirando a mãe que quase desmaiou, tá tudo bem. Aí foi uma outra parte.
mas sempre usava disso, irmãos. Não é porque eu queria mentir. É porque dentro de mim eu tinha certeza de que a vitória seria garantida. Aleluia, Deus. Então, assim como foi na vida dessa mulher, irmãos, se Deus falou algo para você, se você iria passar por alguma situação, que é uma situação difícil, creia que Ele é que vai dar suporte e sustentação para que você termine o processo até o fim. Aleluia. Creia que, por mais que a dor seja difícil e aguda, e muitas das vezes doa mais profundamente, assim como disse Davi, né? Que a alma estava ali, totalmente ali, angustiada. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Porque maravilhoso é quando nós ainda enxergamos a Deus e confiamos nele. Nosso maior momento e mais difícil momento. Porque Deus, ele, assim como a pastora disse, é aquele que ora no secreto, mas que Deus recompensa publicamente. Amém? Aleluia, Deus.